Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo e minha amiga, que bom poder revê-los. Meu nome é Rubens, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e gostaria de tratar com você, entre tantos assuntos que já abordamos em outros vídeos, um assunto que também é muito debatido e polêmico no mundo da religião: o dia de observância, o dia de guarda. Os muçulmanos observam o dia da sexta-feira, o sexto dia da semana. Os judeus, eles observam o sétimo dia, o sábado. Os romanos observam o primeiro dia da semana, o domingo. Qual dessas três classes está certa? Devemos observar o sexto dia, o sétimo ou o primeiro? O que diz a Bíblia? O que diz a Santa Palavra de Deus? O que diz a Santa Escritura? Algumas queridas pessoas, até bem intencionadas, ou talvez às vezes não, elas dizem que observam o primeiro dia da semana porque foi o dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Ainda bem que ele ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, estivesse ainda sepultado lá em Jerusalém, a raça humana estaria literalmente perdida. Mas para ele ressuscitar, ele teve que morrer. E ele morreu num dia de sexta-feira. Eu pergunto para você, o que é mais importante? A morte de Cristo? A sua ressurreição? Ou as duas coisas? Certamente as duas coisas. Morreu numa sexta-feira, onde numa rude cruz o seu sangue foi vertido para lavar as imundícias dos nossos pecados. Mas o túmulo está aberto, porque ele ressuscitou e vive intercedendo por mim e por ti, e em breve virá nos buscar. Independente dele ter morrido na sexta-feira, isso não me dá o motivo de eu observar um dia de descanso, o sexto dia. E independente dele ter ressuscitado no chamado popular domingo, que a Bíblia não dá esse nome, nós não temos também o direito de observar esse primeiro dia. O único dia da semana na Bíblia que tem nome chama-se sábado. O restante dos outros dias é primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. E justamente aquilo, o que o Senhor Deus criou, é o que muitos homens e mulheres, que até mesmo se intitulam líderes religiosos, eles dizem que não tem mais validade. Eles dizem que foi anulado. Agora, ao criar o mundo, o que o Senhor Deus fez? Eu quero ler para você o que está aqui na Santa Escritura, Palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 3, onde nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E no dia sétimo acabou de fazer Deus todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o Senhor Deus o dia sétimo e o separou como dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Deus criou o sábado na criação. Havia somente um casal, um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. Tem pessoas que dizem que sábado é para judeu. Adão era judeu, Eva era judia. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, de falarmos coisas que às vezes nós desconhecemos o teor da Santa Palavra e falamos porque ouvimos que alguém assim o disse, porque assim alguém falou. Agora eu pergunto para você, por que Deus descansou? Deus se cansa? O livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, verso 28, diz que não sabes, não entendes, que o eterno Deus não se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Ora, se ele não se cansa, por que ele descansou? Para dar o exemplo para mim, para dar o exemplo para você, tal qual o batismo. O batismo é para pessoas que realmente são alcançadas pelo Espírito Santo, se arrependem e se convertem, e se batizam para ter uma vida reavivada, uma vida reformada. Quantos pecados Jesus Cristo tinha? Ou teve? Nenhum. Mas ele procurou João, o Batista, para ser batizado. Nós temos dois grandes exemplos na Bíblia. Um Deus que descansou sem estar cansado e um Deus que se batizou sem ter pecado. Você é cristão? Você realmente é um servo, é uma serva de Deus? Você realmente procura servir a esse Deus do modo como a palavra dele pede? Ou do modo como você realmente quer servi-lo e segui-lo?
Nós encontramos muitas citações na parte da Bíblia, onde nós encontramos que antes de chegar junto ao Monte Sinai, o Senhor Deus fez uma prova com aquele povo. Isso você pode encontrar no livro de Êxodo, no capítulo de número 16, onde Deus ali fazia chover o pão diariamente, com exceção no dia 7º, o sábado, onde na sexta-feira, o 6º dia da semana, chovia pão em dobro, porque no sábado não chovia pão do céu. Você conhece muito bem o 4º mandamento da lei de Deus, não conhece? Está registrado ali no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso de número 8 até o verso de número 11. Mas quando nós encontramos ali o capítulo 20, do verso 1 a seguir, nós encontramos um cabeçalho da lei, onde o Senhor Deus fala: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui você vê um Deus que primeiro libertou, para depois dar a sua lei. E essa lei foi escrita por Deus, o dedo de Deus escreveu. Algumas pessoas desavisadas dizem que é a lei de Moisés. Moisés foi um grande homem, um grande profeta, simplesmente falava face a face com Deus. Mas a lei é de Deus, queridos. A lei não é de Moisés. A lei não é para judeu. A lei é para todo aquele que realmente é filho e filha de Deus. E nós encontramos dentro dos 10 mandamentos pessoas que às vezes só querem observar 9. Por que você respeita o seu pai e a sua mãe, já que a lei foi abolida? Não tem necessidade de honrar pai e mãe. É isso que diz o 5º mandamento. E o que dizer do 7º, para você que é casado, para você que é casada, não adulterarás? Então podemos sair por aí à procura de aventuras. Precisamos tomar muito cuidado. Você se prostra diante de uma imagem de escultura? Você adora? Você ainda pede para essa imagem te atender em algum momento de sua necessidade? Porque a Santa Palavra de Deus nos diz para nós não tomarmos o nome de Deus em vão, para nós não adorarmos ídolos, para nós fazermos aquilo realmente que lhe agrada somente. E nós precisamos tomar essa sensibilidade. Agora nós encontramos ali que o sábado não era só para judeus. Quando nós estudamos o livro de profeta Isaías, no capítulo de número 56, você vai ver ali a vocação dos gentios. Os gentios, Deus falou que eles iriam fazer aquilo que me agrada. O que agrada a Deus são pessoas ser obedientes. Raciocine comigo, queridos. 5 mais 5 na matemática é 10. Concorda comigo? Mas é 10 somente na escola da prefeitura? E na escola do estado? E na escola particular? Ah, é 10 também, não é verdade? E por que 5 mais 5 é 10 em uma das qualquer 3 escolas? Porque a matemática é uma. A matemática é única. E por que a palavra de Deus diz que o dia de observância é o sábado e muitos dizem que é o domingo? Nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas. Se você ainda crê que realmente é o dia de domingo, eu aconselho você então a arrancar a página do capítulo 2 do livro de Gênesis. Eu aconselho você a arrancar a página do livro de Êxodo, capítulo 20, e Ezequiel, capítulo 20, e tantas outras citações que eu vou falar para você aqui agora. Nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos arrastados por pessoas maldosas, maliciosas, a quem o próprio Senhor Jesus Cristo chega ao ponto de chamar de falsos profetas. Isso é terrível. O Senhor Deus, Ele falou que o sábado seria um sinal entre Ele e os seus filhos. Isso está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, no verso 12 e no verso 20. Santificarei os meus sábados. Olha só como ele disse. O sábado é dele, queridos. O sábado não é meu. O sábado não é da igreja adventista. O sábado não é da igreja batista, da presbiteriana, da anglicana, da Brasil para Cristo, da universal, da católica. Não, o sábado é de Deus. O Deus criador dos céus e da terra. Ele falou: o sábado será um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, seu Deus, que o santifica. Ezequiel 20, versos 12 e versos 20. Você sabe qual era o costume de Jesus? Você que diz que é um cristão, que segue Jesus Cristo, que o Senhor é teu pastor e nada te faltará? Em Lucas capítulo 4, verso 16, a Bíblia deixa claro que era costume de Jesus ir para a sinagoga no dia de sábado. Qual é o seu costume no dia de sábado? Qual é o meu costume? É ir para a sinagoga também? Ou é ir cuidar dos nossos afazeres? Correr atrás das coisas dessa terra, que nos envolve de uma maneira malandra, capciosa
e esse desenfreio atrás das finanças, do lucro? Era costume de Jesus Cristo ir para a sinagoga aos sábados. Lucas 4, verso 16. Qual dia de observância a mãe de Jesus Cristo observou? A Bíblia nos diz, no livro de Lucas, no capítulo de número 23, que quando Jesus Cristo estava ali, naquele sexto dia da semana, cravado na rude cruz, suspenso entre a terra e o céu, ele disse 7 frases. 7. Em nenhuma das 7 frases ele disse: eu estou anulando a lei, eu estou abolindo o sábado. Não, jamais. Muito pelo contrário. Ali nós encontramos, quando Jesus Cristo morreu, José de Arimateia e Nicodemos foram pedir o corpo para Pilatos. Os soldados vieram, averiguaram que Cristo realmente havia falecido, tiraram o corpo de Cristo da cruz, envolveram ele num lençol de linho e foram levá-lo para um túmulo onde ninguém havia sido depositado. E a Bíblia diz que era sábado e eles foram descansar, porque era costume de fazer especiarias, óleos aromáticos, ungüentos para passar no cadáver, mas não dava tempo, porque Jesus Cristo morreu às 15 horas da tarde. E nesse meio tempo, o sol já estava se pondo, o sexto dia já estava findando e já estava aproximando o santo sábado de Deus. Deixaram ali o corpo e foram observar o sábado. Se o sábado tivesse sido anulado, por que já não fizeram os aromas e os ungüentos naquele mesmo dia? Quando voltaram no primeiro dia da semana, a pedra do túmulo estava removida. Cristo já havia ressuscitado, porque na verdade ele já havia sido ungido por Maria, na casa de Simão, o leproso, uma semana antes, quando ela quebrou aquele vaso de alabastro. Você conhece muito bem essa passagem. E o que dizer, então, dos santos homens de Deus de todos os tempos? Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 13, versos 14, versos 27, 42 e 44, o apóstolo Paulo, lá na cidade de Antioquia da Pisídia, observando o sábado. Marque essa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Paulo em Antioquia da Pisídia. Depois nós encontramos Paulo também na cidade de Filipos, no capítulo de número 15, verso 21. Nós encontramos Paulo na cidade de Tessalônica, em Atos 16. Nós encontramos Paulo na cidade de Corinto, em capítulo 18 de Atos. Todas essas passagens vão dizer que Paulo observava o dia de sábado. Que coisa maravilhosa! E muitas pessoas, por alguma questão, dizem que isso realmente não tem mais validade. Eu quero dizer para você uma coisa, sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Sabe, querido ouvinte? Nós não vamos ser salvos por guardar sábado. O sábado não tem poder de salvação. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que Paulo diz que nós somos salvos para as boas obras. Se você é um servo de Deus, trabalhe 6 dias da semana e observe o sábado de Deus. Se você trabalha e ganha suas finanças, separe o dízimo que Deus reclama como sendo dele. Torno a dizer, não seremos salvos por guardar sábado, não seremos salvos por ser dizimistas, mas somos salvos para as boas obras. Que você possa, com entendimento, com amor no coração, poder realmente observar com mais carinho, com mais atenção, este assunto, que é tão questionado no mundo religioso, por muitos homens que se intitulam inclusive pastores, mas é que, como Cristo disse, que é um cego guiando outro cego e ambos vão cair no barranco. Você sabe qual é o dia que vai ser observado na nova terra, meu querido irmão, minha querida irmã? Eu quero ler aqui para você o que nos diz o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 66. Você poderá estar vendo essa passagem depois, mas eu quero ler aqui com você agora o que está escrito na Santa Escritura, livro do profeta Isaías, Santa Escritura, Bíblia, capítulo 66, o verso de número 22 e o verso de número 23, assim diz o Senhor. O Senhor Deus diz: assim como o novo céu e a nova terra que hei de fazer durarão para sempre pelo meu poder, assim também durarão o nome de vocês. E vocês sempre terão descendentes. Em todas as festas de lua nova e em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Na nova terra, o sábado vai ser observado. Por que já não começar a observá-lo hoje?
aqui e agora. Que nós possamos ter essa sensibilidade de fazer aquilo que agrada a Deus. Porque o Senhor Deus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.